Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade agora às nossas aulas aí. Já estamos finalizando, né, as aulas de fiação e hoje a gente vai falar nessa 10ª aula aí, nós vamos falar de conicaleira, ok? Metodologia da aula: conicaleira e controle de qualidade. Conicaleira. A conicaleira é responsável por converter pequenas embalagens advindas do processo de fiação em uma nova embalagem, capaz de suportar um comprimento maior. O resultado dessa conversão é transformar espulas em bobinas, pois a espula formada no filatório possui poucas metragens, o que acarretaria em muitas paradas nos processos posteriores à fiação, ou seja, na tecelagem e malharia. A conicaleira é responsável por reunir várias espulas de fio em uma única bobina, com maior metragem. Material de entrada espula, material de saída fio singelo. Então lá dos filatórios lá, ela sai uma espula bem pequena e a função mesmo da conicaleira é juntar vários cones daqueles, né, em uma única bobina, né, e formando uma metragem muito maior. Geralmente se utiliza por base assim uns 20 espula para formar um cone, né, de fio aí mais ou menos 2,5 kg, nessa faixa aí, ok? Funcionamento. Outras funções da conicaleira é eliminar as impurezas e irregularidades encontradas nos fios, nos casos de pontos finos, pontos grossos, slubs, naps e etc., proporcionando um produto final com maior qualidade. Por fim, a terceira função da conicaleira é enrolar embalagens em formato previsto com densidade sob o controle que permite a operação a úmido, como alvejamento e tingimento. As camadas de fios são enroladas com pouca tensão para o corante entrar em contato com os fios nas camadas interiores da bobina. Nesse caso aqui, né, nessa terceira função, são os fios tintos, né, onde eles já tingem o fio, né, o próprio fio. Não é aquele fio cru que vai para as tecelagens, depois ele vai entrar em processo de beneficiamento para atingir a malha, né, ou o tecido já pronto, né, produzido, né. Nesse caso aqui, eles não dão muita atenção, né, para que o corante penetre interiormente também, né, não fique só superficial, mas internamente, né, para igualizar como um todo, né. E a primeira parte ali, né, que é eliminar as impurezas e irregularidades do fio, né, ele também tem essa função. A conicaleira é constituída de 3 regiões diferentes: região de enrolamento, região de tensionamento e limpeza e região de desenrolamento. Então cada um tem uma função nessa imagem lateral ali, cada parte a sua função. A região de enrolamento: a conicaleira é abastecida por espula de 3 formas diferentes: alimentação manual, magazine alimentador e alimentador automático. Na alimentação manual, o operador é responsável pela retirada do tubo vazio e colocação de espula cheia e emenda do fio. As conicaleiras que é abastecida manualmente apresentam pinos sustentadores para colocar as espulas ou bobinas dispostas na parte inferior da máquina. Eu tinha uns vídeos ali, mas eu só vou ter um que é automático. Eu vou
mostrar para vocês ali. Não sei o que aconteceu, acabei perdendo os vídeos ali. Mas no YouTube tem bastante vídeos sobre as alimentações, né? Manual, automática ou, né, direto ali. O magazine alimentador é um sistema de acomodação do conjunto de espulas com uma cabeça de aspiração para colocar as pontas dos fios. A colocação das espulas no magazine é feita manualmente, mas a troca da espula e a emenda são automatizadas. O alimentador automático é um sistema contínuo de alimentação de espula com a utilização de esteiras transportadora. No momento do desenrolamento, forma-se um balão que gera uma tensão excessiva sobre o fio. Para minimizar o balão, a conicaleira possui sistema de controle para evitar tensões excessivas e prejudiciais à qualidade do fio. Esse balão também, para quem for conhecer uma fiação lá, pegar o fio, né, de ponta a ponta e levantar ele assim, né, pegar um pedaço de fio ali, sei lá, 30 centímetros de fio, pegar de ponta a ponta e ir encostando os dois dedos assim. Aí se ele fizer um giro, né, o fio girar, é exatamente isso que a gente precisa evitar que aconteça. Esse balão, né? Então esse balão ele é prejudicial, né, ao fio, né? Aí o fio começa a se enrolar, né, pegando duas pontas, né, com o dedo e depois se aproximando os dois dedos assim, aí vai formar né, se o fio fizer uma formação assim, beleza. Se caso o fio se enrolar, aí é um problema. E aí com esse balão, né, minimizar esse balão, né, é muito importante. E aí a conicaleira também faz essa função para evitar. Região de tensionamento e limpeza. A região de tensionamento e limpeza do fio tem importante função na formação da embalagem. A tensão atuante sobre um fio determina as características de densidade e forma da bobina em formação. A limpeza do fio é realizada para eliminar irregularidades encontradas com a utilização de um mecanismo de corte. Então ali tem um sensor, né, o fio passa ali, quando ele vê uma irregularidade ele corta o fio, depois vem o aparelho e faz a emenda. Alguns automaticamente, alguns tem que ser manual. Perde-se mais tempo, né? O automático ele quando ele passa ali que ele vê que está fora do fio, ele já faz automático. Já o manual não, o manual a máquina vai parar, né? Aquele dispositivo ali, né? Aquele conjunto vai parar, né? Não é a máquina toda, né? O conjunto vai parar aguardando o operador vir fazer a emenda. Nos casos dos automáticos, né? Isso não necessita, né? É operacional, ele faz automaticamente. A tensão sobre um fio tem as seguintes funções, né? Regular a velocidade de solicitação, o que está sendo submetida. Quanto maior a velocidade de solicitação, maior sua tensão. Aplicar-se sobre a superfície de qualquer dispositivo, incumbindo de retardar a sua passagem. Retardar seu movimento durante seu percurso na máquina. A tensão a ser aplicada durante a operação de enrolamento deverá estar entre 10% e 15% da resistência do fio. Existem 3 tipos de tensores, os de discos, pinos e combinados. Aqui temos uma imagem também de cada modelo aí. A tensão de enrolamento pode ser detectada continuamente por sensores
que interagem com o dispositivo tensor, alterando a pressão sobre o fio quando necessário. Em algumas situações, após o tensor, o fio passa por um dispositivo parafinador, que é composto normalmente por um disco de material lubrificante, ou parafina ou ceras solúveis. Geralmente o parafinador é aplicado quando se procede o enrolamento de fio que irão alimentar máquinas de malharia e alguns fios de trama para tecelagem. Esse aparelho aqui ele é bastante inteligente, sabe? Então tem muita coisa no fio, irregularidades, tudo passa. E aqui ele, conforme programação, porque eu posso programar ela para não pegar nada disso, deixar passar livremente. Mas eu programo para ter uma qualidade melhor do fio, e vender ele um pouco melhor no mercado também. É melhor tu ter um pouco mais de qualidade no fio e ganhar o cliente do que tu ter um fio totalmente ruim, e perder vendas, perder produtividade, porque o fio é muito ruim, sabe? E tecelagem plana ou tecelagem de malharia, em questão, vamos parafinar, beleza, mas mesmo assim, se o fio for muito ruim, ele não vai rodar nesses dois processos posteriores ali de tecelagem, e é só perda de qualidade, sabe, do fio. Então é melhor ter uma qualidade de fio do que perder cliente. Vamos continuar aqui. A região de limpeza localiza-se o mecanismo de corte ou purgador, purgador, que pode ser mecanismo ou mecânico ou eletrônico. O purgador identifica e elimina a irregularidade por meio do corte do fio no ponto onde houve a imperfeição. O purgador mecânico consiste em um conjunto constituído basicamente por lâminas, onde a distância entre elas define o diâmetro de corte da irregularidade. Aqui tem uma imagem, do purgador. O fio passa, nessa imagem ali onde mostra o purgador, o fio passa ali, e aqui do lado tem uma imagem de como que funciona, a questão de corte, Quando o fio passa, ele corta o fio, corta no ponto, que está irregular ali, Aí vem o emendador, para fazer a emenda do fio, No purgador capacitivo, a variação de massa do fio passando ao longo do sensor altera a capacitância da unidade, e quando o sinal gerado atinge determinado valor, o fio é cortado. O purgador fotoeletrônico, o fio passa entre uma fonte de luz e uma fotocélula, e qualquer flutuação na espessura do fio é detectada por ela, devido à variação da luz, cortando o fio. Esse tipo de purgador também pode detectar fibras estranhas, aumentando a qualidade do material enrolado. Que nem ali, tem vários tipos de purgadores, Então, quanto melhor, Só que às vezes assim, tu não preparou bem o fio, tu vai ter muitos problemas, então toda hora, todo instante a máquina vai parar. Então por isso que é bastante importante nos processos anteriores tu ter uma boa homogeneização, ter uma carga bem legal ali, para não, com a manutenção sempre em dia, para evitar esses problemas de fios. E se tu quer uma boa qualidade, do seu fio, então as conicaleiras aqui vão parar muito, não vai ter uma produção, não vai render a produção. Por quê? Porque tem muita irregularidade no fio, toda hora, todo instante a máquina está parando porque tem problemas no fio. Então se tu tem
processo, um cuidado muito, né, nos processos anteriores ali, tu não vai ter muito problema com o cone caleiro, por mais que passe, né, por mais que a gente queira, né, que não aconteça, aí chega no purgador ele para, mas aí ele vai parar pouco, então, né, vai render a produção, tu vai ter um fio de melhor qualidade, tudo pode acontecer, sabe? Por isso que é bom ter sempre um controle de qualidade muito bom durante os processos, para evitar, né, que seja um fio ruim também, sabe? Sempre que um fio se romper, o enrolamento é interrompido. Para reiniciá-lo é preciso que ocorra uma emenda. As emendas podem ser realizadas manualmente ou com auxílio de atadores manuais ou automáticos. Os atadores podem ser um tipo de splicer ou mecânicos. Nas emendas manuais tem que se avaliar o fator tempo de execução, podendo o seu custo ser maior que o da aquisição de atadores automáticos. As emendas com atador automático são realizadas de forma mais uniforme, pois não depende do operador. Com o atador splice, o nó desaparece, sendo substituído por um discreto aumento de volume na região da emenda, que pode ser realizada pelo ar, pela água ou pelo calor. Número de tentativas de emenda ajustáveis sendo mais comum de 2 a 3 vezes. Esse vídeo nós vamos ver depois, um atador automático, tá, gente? É raro uma emenda manual, né? Emenda manual, então tu pode ter um problema também, né? Quando tu faz uma emenda, tu pode ter geralmente em malharia aparece, né? A gente chama, geralmente o pessoal comenta bucha, alguma coisa assim, é aquele nozinho que o operador fez manual, né? Mas é muito raro uma fiação hoje em dia ter, né? Tem que ir lá dar um nozinho lá, né? Enfim. E os automáticos, né, os mais usados são os splices, né? Os splices, né, os automáticos. Depois nós vamos ver um vídeo ali também, vocês vão entender bem. A tensão do fio durante o enrolamento é de muita importância para a qualidade da bobina cruzada, pois esse estabelece a dureza da bobina. A tensão ideal para aplicar em um fio está baseado em 0,5 grama tex do fio, seja para um fio de 30 tex, e recomendado uma tensão de 15 gramas. Diâmetro deve ser pretendido de acordo com as medidas da gaiola das máquinas onde serão utilizadas, assim como a tensão tem que estar sob controle, a fim de evitar comprimentos diversos de um fio em seu interior. A densidade da roca, né, ou a bobina, é indicada por gramas centímetro cúbico, ou seja, é a relação da massa em gramas e volume. Está relacionado com a dureza da bobina e a tensão de enrolamento. Essa densidade irá variar de acordo com a aplicação do fio, mas para venda e transporte é recomendado uma densidade maior. No momento, se a bobina for produzida para tingimento, a densidade deve ser menor, e esse tipo de bobina é conhecido como roca mole. É aquele caso que eu falei, se vai tingir o fio, tem que ser uma roca mais, né, uma bobina mais fofa, assim, né? Então fica o caso ali da roca mole. Se for para tecelagem, tecelagem plana ou tecelagem de malharia, é uma roca um pouquinho mais densa, assim, né? Porque aí o processo de tingimento vai acontecer lá na tinturaria, né? Nos casos assim, né, alguns tecidos que eles gostam de produzir, compram o fio tinto, né, para produzir já o fio, já deixa o tecido pronto, né? Enfim, tudo depende do processo que vai ser realizado, né? Conforme o comprador lá quer, né? Ele quer um fio tinto, ele quer um fio cru,
Então cada um tem o seu processo ali. A região de enrolamento é onde a embalagem com o material a ser utilizado no processo posterior é enrolado com a tensão constante e uniforme. O enrolamento dos fios é realizado pelo acionamento da embalagem por atrito. No acionamento da embalagem por atrito, a embalagem gira por estar em contato com o tambor acionador e a velocidade do tambor é constante. O tambor acionador é ao mesmo tempo acionador do guia, pois tem duas hélices cortadas sobre a sua superfície cilíndrica, que realiza um movimento do fio ao longo do acionador. Quanto maior o número de espiras por curso, maior deverá ser a densidade da embalagem. Maior será o seu desenrolamento futuro. Tambor acionador por atrito, o fio vem e ele é acionado ali. Tem essas duas imagens aí para entendimento melhor. Aqui eu vou explicar um pouquinho mais agora sobre esses tambores ali. A quantidade de espiras por curso deve ser maior na medida em que os fios sejam mais finos, por serem menos rígidos e permitem melhor acomodação das camadas. A produção da conicaleira pode chegar a 2.000 metros minuto para cada unidade de enrolamento. Então são exemplos de tambor. Tambor acionado de 2,5 esfira com passos crescente. Tambor acionado de 3 esfiras com passo decrescente. E tambor acionado de 2 esfiras com passos constante. Então cada um define o tipo de enrolamento e fio. Aqui nós temos um vídeo. Ali é um automático, uma emenda automática que ele está fazendo. O purgador, os tambores ali em cima. Ó, esse aqui é um carregamento automático. Eu perdi o vídeo do manual lá, perdi os dois vídeos, na verdade, o manual e o outro processo, que é mais mecânico assim. Esse é totalmente automatizado, se não, praticamente nem precisa de operador. O purgador funciona, é todo automatizado, não há necessidade operacional, tem vários operadores ali, então apenas máquina, um operador para o tamanho das espulas, que comentei lá, que são espulas pequenas. Então pega várias espulas dessas aqui, juntam em um único, vão formando um cone maior, Aqui são as espulas cheias que já vêm do filatório. É automático, elas vêm do filatório, elas já caem aqui, daqui elas já vão para o processo para formar o cone, para formar uma bobina maior, Não são todas as fiações assim, são as mais modernas. Quem tem mais dinheiro, o dinheiro é que manda. Aqui a limpeza, já os cones sempre fica um restinho de fio, no final dos cones, então olha, já estão fazendo a limpeza também dos cones. Esse fio é descartado.
operador, né, foi lá, achou um defeito, e o splice aqui já está fazendo a emenda, né, ali é o atador, né, que vai fazer a emenda e vai liberar a máquina para, ó, ele pega o fio, né, do cone e emenda com o fio que no próximo fio, né. Esse vídeo aqui eu perdi, que é o processo manual, né? Então, onde o operador, vocês verem a imagem aqui, o operador ele vai colocando as espulas, né? Parece um revólver, assim, né? Não me lembro o nome ali, mas, né? Então ele vai colocando essas espulas ali e vida que segue. Então ele tem que alimentar. Naquele caso do vídeo anterior ali, as alimentações são totalmente automatizadas ali, sem ajuda do operador. Uma pena, né? Tem vários no YouTube, vocês podem procurar lá que tudo certo. Aqui nós vamos ver como é que funciona o atador. Opa! Ó, como que funciona a emenda do fio, né? Ó, arrebentou, olha. Libera e vida que segue. E o fio aqui em cima, né, ele fica, né, dançando, né? Por isso que aquelas, né, as ranhuras ali, né? Então ele fica fazendo, não enchia só de um lado, né? Aí ficava um negócio maior de um lado lá e fininho do outro. Então, como ele trabalha desse jeito aqui, aí ele faz aquele formato de cone, assim, né? Então isso aqui é uma emenda, um atador automático, um splice da vida, ok? Aqui são alguns links de apoio ali, ok? E por hoje é só, pessoal. A gente finaliza essa aula de conicaleira aqui, né? Se inscreva lá, deixe o seu like lá, legal assim. E a gente vai continuando aí com os próximos vídeos até a gente fechar, finalizar aí a fiação, ok? Um abraço a todos, fui!